Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Salmo 139, os versos 23 e 24. Assim está escrito: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Estamos diante de uma palavra de Deus, dita pelo salmista Davi, quando ele se colocou diante de Deus, reconhecendo a onipresença e a onipotência do Senhor, de que diante de Deus ninguém pode se esconder, seja no lugar que for, que a pessoa pense estar escondida, Deus a está contemplando, porque a presença de Deus é soberana, é poderosa, é em todo lugar. Adão, quando pecou no Éden, ele procurou esconder-se entre as folhagens do jardim. No entanto, não tinha como se esconder dos olhos poderosos e penetrantes de Deus, até que chegou o momento em que ele reconheceu e disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi e escondi-me, porque estava nu. O Senhor Deus disse: quem te mostrou? E aí começou aquele jogo de empurra. A mulher disse: a serpente, e no fim, os três, o homem, a mulher e a serpente, foram julgados pelo Senhor. Mas aqui o pedido do salmista, reconhecendo também a onipotência de Deus, onde todo o poder emana de Deus. Ele próprio foi criado pela onisciência e pela onipotência de Deus. Então, a ciência divina, o poder divino, permitiu que o salmista viesse à existência. E ele diz: quando nada ainda existia, Deus tudo anotava no seu livro. E finalizando este salmo, ele faz um pedido a Deus, desde o primeiro momento, quando ele entende que Deus o sonda, que Deus o conhece o seu assentar, o seu levantar, entende de longe o seu pensamento. O Senhor cerca o seu andar, o seu deitar, o levantar e todos os seus caminhos. Não há nada na vida humana que Deus não conheça. Então, ele entendeu que o melhor a fazer era se colocar nas mãos do Senhor e pedir a Deus que continuasse sondando-lhe a vida, porque Deus é aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então o salmista faz um pedido a Deus dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Só o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. Nós próprios não conhecemos o nosso coração, porque a própria Escritura afirma que enganoso mais do que todas as coisas é o coração, e perverso, quem o pode conhecer? Mas Deus conhece o nosso coração. E o salmista pediu a Deus que sondasse a ele, por ter conhecimento do seu coração, e ao sondá-lo, que o Senhor o provasse. E provando, iria conhecer os nossos pensamentos. Então Deus conhece o nosso coração, como também ele conhece os nossos pensamentos. E o que o salmista pede? Ele diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau. Só Deus sonda o profundo do nosso coração. E o salmista diz: se o Senhor encontrar em mim algum caminho mau, guia-me
pelo caminho eterno. Ou seja, não me permita continuar no caminho mau, mas que o Senhor, com o seu poder, com a sua misericórdia, possa guiar-me pelo caminho eterno. Dentro deste texto, nós encontramos a dependência do salmista de que Deus o guiasse, mas que o Senhor o guiasse pelo caminho eterno, um caminho que levaria ou leva sempre à presença de Deus. Então, com base nisto, vamos falar sobre o Senhor é aquele que nos guia. Em primeiro lugar, nós estamos observando que o Senhor, no pedido que o salmista lhe fez, para guiá-lo no caminho eterno. Se existe o caminho eterno, existe o caminho temporário, o caminho terreno, o caminho que não é bom, o caminho que traz dificuldades, mas existe o caminho eterno. E este caminho eterno é o caminho por onde o salmista entendia que Deus poderia guiá-lo para levar também à presença do Deus eterno, o Deus que permanece para sempre, todo-poderoso, o Deus que é onisciente, o Deus que sabe tudo a respeito de cada um de nós. Nada foge do olhar de Deus. Então ele faz este pedido, que o Senhor nos sonda e possa ver em nós se há dentro do nosso coração algum caminho mau e nos libertar deste caminho mau, guiando-nos, então, pelo caminho eterno. Quando somos guiados pelo caminho eterno, somos levados a viver na presença de Deus e andar no caminho que Ele aparelhou para nós. O caminho eterno é aquele que Deus coloca diante do seu povo. E através do profeta Isaías, deixou registrado aqui no capítulo 30 e no versículo 21, as seguintes palavras: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o caminho eterno é um caminho reto, é um caminho direto à presença de Deus, é um caminho seguro por onde nós devemos caminhar sem nos desviar, seja para a direita, seja para a esquerda. Mas é preciso que nos mantenhamos neste caminho que é chamado o caminho eterno, o caminho pelo qual nós podemos chegar diante do Senhor. Então, neste caminho que o Senhor coloca diante de nós, nós podemos, então, entender como é maravilhoso a maneira como o Senhor nos conduz pelo seu caminho, pela sua vontade, para que possamos seguir adiante. Nós observamos que este caminho eterno é também na Escritura chamado o caminho santo. Diz-nos o profeta Isaías, no capítulo 35, versículo 8, diz: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aquele. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Então, este é o caminho por onde os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Por quê? Porque eles estão sendo guiados pelo Senhor. Quando se é guiado pelo Senhor, não se corre o perigo de andar por caminhos tortuosos, errados ou caminhos da terra, mas somos guiados pelo Senhor no caminho eterno. Este era, então, o pedido que o salmista Davi fazia a Deus. Eu não quero andar por qualquer caminho,
Portanto, o Senhor vê se há em mim algum caminho mau e me direciona para o caminho eterno. Eu quero andar pelo caminho eterno. Então, Deus que nos conhece e que nos prova e conhece também os nossos pensamentos, é aquele que tem o poder de nos libertar daquilo que não condiz com o propósito da sua vontade. Então, no primeiro ponto, nós já encontramos aqui o salmista pedindo a Deus: guia-me pelo caminho eterno. Só Deus pode nos guiar por este caminho. Mas vamos encontrar outros textos bíblicos aonde o Senhor continua a nos guiar segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. No Salmo 23 e no verso de número 3, o salmista, também Davi, deixou registrado assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas da justiça era o desejo do salmista diante de Deus. Portanto, o pedido que ele fazia, sabendo que Deus é um guia fiel, é aquele que nos guia segundo o seu propósito e a sua vontade, e dentro daquilo que ele estabeleceu para cada um de nós, o pedido que ele fazia era: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, neste caminho, ou nesta vereda, por onde o Senhor nos guia, não há injustiça, porque o Senhor é justo e ele nos guia sempre na vereda da justiça. Então, quando encontramos que o Senhor nos guia pela vereda da justiça, nós estamos acertados e seguros pelo Senhor, porque nesta vereda, neste caminho, aonde a justiça de Deus é presente, é o melhor que nós podemos andar. Mas também, terceiro lugar, no Salmo 5 e o verso de número 8, nós vamos observar uma outra expressão de Davi, onde ele diz: o Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos e aplana diante de mim o teu caminho. Ele queria entender qual era o caminho por onde Deus haveria de guiá-lo, e ele diz: guia-me na justiça por causa dos inimigos. Quando os inimigos se levantam contra nós, só Deus para nos livrar. E Deus, ele nos livra quando ele nos guia por meio da sua justiça. E esta justiça que Deus coloca diante de nós para aplanar o nosso caminho e nos livrar, então, das mãos dos nossos inimigos. Observando no Salmo 27 e o verso de número 11, está escrito assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Todos aqueles que se dispõem a servir e glorificar a Deus com pureza, sinceridade e verdade, eles se encontrarão muitas das vezes cercados e rodeados por inimigos. Mas o pedido que o salmista fazia não era para destruir os seus inimigos, não era para acabar com eles, mas era para dar a ele o necessário que os seus inimigos pudessem observar a boa mão de Deus o conduzindo. E aqui ele pede: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ele queria aprender o caminho do Senhor, que fosse guiado pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Então o Senhor nos guia também na vereda direita. Nós nunca vamos encontrar na Bíblia Deus nos guiando à esquerda. Sempre vamos observar ele nos guiando à direita. Isto prova-nos que o Senhor Deus é aquele que nos guia por um caminho
seguro dentro do seu propósito e da sua vontade. Portanto, ele nos guia pela vereda direita. No Salmo 119 e o verso de número 35, está escrito assim, 119 e 35. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. O prazer do salmista era andar na vereda dos mandamentos do Senhor. Ou seja, o propósito dele era andar à luz da palavra de Deus, observando e praticando a palavra de Deus. Então, andar na vereda dos mandamentos, ele dizia, este é o meu prazer, o desejo, a alegria, o regozijo, a gratidão que o salmista sentia em ser guiado pelo Senhor nas veredas dos seus mandamentos, porque os mandamentos são as palavras do Senhor, com as quais ele guia e orienta o seu povo. E esta palavra de Deus, quando ela vem ao nosso coração, ela vai nos manter seguindo por um caminho que seja bom, que seja eterno, que seja verdadeiro e que seja também agradável diante do Senhor. É a vereda dos mandamentos, é a vereda da palavra de Deus. Quem anda de acordo com a palavra de Deus, anda no caminho certo, anda no caminho seguro, anda no caminho debaixo da proteção da boa mão de Deus. E quando olhamos em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 18, nós vamos atentar para uma outra maneira de andar que é colocada diante de nós. O apóstolo Paulo deixou registrado em Gálatas, no capítulo 5, versículo 18, onde diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado por aquilo que toca profundamente o coração de Deus. Para ser guiado pelo Espírito, eu preciso compreender como Deus me guia através do seu Espírito Santo. E nesta descoberta da experiência espiritual com Deus, nós precisamos viver em espírito, andar em espírito e ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, viver, andar e ser guiado pelo Espírito de Deus é também uma das maneiras que o Senhor nos guia. O apóstolo deixou registrado também em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, a maneira como o Senhor nos guia é a maneira como ele nos mantém no caminho do seu propósito e da sua vontade, e nos livra neste caminho. Por onde ele nos guia, ele nos livra da ação dos nossos inimigos, que são alimentados por Satanás. Ele procura infiltrar-se na vida das pessoas e constituí-la como inimigos do seu povo. Mas a palavra de Deus diz que a nossa peleja não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, contra hostes da maldade nos lugares celestiais. Então, quando guiados somos pelo Senhor, nosso Deus, nós não nos deixaremos levar por esse estado de coisas, mas permaneceremos firmados no Senhor, sabendo que o prazer do Senhor é nos guiar. Ele nos guia como a nossa mãe. Quando nós somos pequenos, ela nos guia por todo lugar, por todo o caminho, com o seu amor, com a sua alegria e com a sua proteção, para que nenhum mal nos aconteça. Assim também
é o Senhor nosso Deus. Ele tem este prazer e alegria de nos guiar e nos conduzir por um caminho que seja firme, que seja seguro e que seja um caminho eterno. Então, quando começamos falando, o salmista disse: guia-me pelo caminho eterno. Eu e você precisamos ser guiados pelo Senhor por este caminho eterno. Segundo, o Senhor também nos guia pela vereda da justiça. Esta vereda, este caminho da justiça, pelo qual o Senhor nos guia, nos leva a viver na prática da mesma. Ele nos guia não somente pela vereda da justiça, mas também na sua justiça, a fim de que possamos praticar a justiça que é requerida pelo Senhor. Então ele nos guia em sua justiça. Em quarto lugar, o Senhor nos guia na vereda direita. A vereda direita é o caminho certo e seguro por onde o Senhor nos guia. Em quinto lugar, o Senhor nos guia na vereda dos seus mandamentos. Os mandamentos, ou a palavra de Deus, deve ser a alegria e o prazer do nosso coração. A semelhança do salmista, o Salmo 119 e o verso de número, parece-me que 98, deixa-me atentar para o verso correto, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Quando o Senhor nos guia pela vereda dos seus mandamentos ou da sua palavra, nós vamos ter alegria em desfrutar da palavra de Deus, que ela é mais doce do que o mel. E por fim, nós atentamos em sexto lugar, que o Senhor é aquele que nos guia através do seu Espírito. O Espírito de Deus é aquele que nos guia a vivermos de maneira que possamos entender e cumprir o seu plano para a nossa vida aqui na terra. Então, quando guiados pelo Espírito, nós vamos viver e nós vamos também andar pelo Espírito, ao viver no Espírito. Então, o que diz-nos a palavra é que nós devemos ter no nosso coração a alegria e a gratidão por sermos guiados pelo Senhor, guiados de várias maneiras pelas quais Ele nos conduz, Ele nos guia, e isto nos mantém no centro da sua vontade. E quando estamos no centro da vontade de Deus, todo o tempo e a existência que Deus nos permite, ela será encaminhada através do Senhor para onde nos guia de fazermos e compreendermos qual é a sua perfeita vontade para a nossa vida. É feliz o homem, a mulher que se deixa conduzir, que se deixa guiar pelo Senhor, que faz como o salmista, abre totalmente a sua vida e diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero, se por acaso estiver num caminho mau, permanecer nele, mas o meu desejo é que o Senhor me guie, me conduza por um caminho eterno. O Senhor fará isto. É o caminho santo, é o caminho puro, é o caminho verdadeiro, é o caminho do Senhor. É o caminho eterno por onde Ele vai nos conduzir. Que o Senhor possa ajudar-nos a nos manter nestas veredas pelas quais o Senhor nos guia, nos conduz, nos leva dentro da sua vontade. E quando nós assim fazemos, nós temos alegria, regozijo e gratidão no nosso coração em saber que de nós mesmos nós não sabemos o caminho por onde andar, mas o Senhor, com o seu amor e com a sua paciência, Ele coloca o caminho diante de nós
e nos diz: andai por ele, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Anda na retidão do caminho do Senhor. Então, que eu e você, que possamos deixar-nos ser guiados pelo Senhor, porque isto só trará bênçãos, segurança, livramento e alegria para o nosso coração, quando sabemos que o Senhor é aquele que nos guia dentro do seu propósito. Que isto seja uma realidade na nossa vida, que não sejamos independentes de Deus, mas que nesta dependência que dele temos, que possamos sentir o guiar das suas mãos sobre a nossa vida, no caminho, na vereda, por onde ele há de nos conduzir para cumprir e glorificar o seu precioso e santo nome. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.